Nos anos 70, a política econômica protecionista do governo militar impedia a importação de motocicletas estrangeiras. Logo, o brasileiro só poderia comprar novas motocicletas fabricadas no país. Essa medida do governo fez com que as motos importadas antes do fechamento do mercado tivessem uma valorização muito grande no mercado de usados. Foi nessa época que surgiu uma das motocicletas mais inusitadas no mundo. Hoje tem história. Olá amigos do canal PL, Sessão Nostalgia começando, bem-vindo ao canal. Quem tá vendo também pela TV Leme, porque agora o nosso programa também é transmitido pela TV Leme, canal 7 analógico ou 10.1 no digital, tá? E também nos siga nas redes sociais. Olha, o fechamento do mercado nos anos 70 foi uma medida econômica protecionista para proteger a indústria nacional da predatória concorrência estrangeira. Logo, o mercado ficou limitado a veículos feitos aqui e em grande maioria sempre defasado em relação aos modelos estrangeiros. Você acha que se o mercado fosse aberto nessas décadas de 70 e 80, o Opala teria ficado em produção mais de 20 anos com a mesma carroceria? É claro que não. Com o mercado fechado, as grandes marcas, tanto de moto quanto de carro, ficaram numa zona de conforto e não eram totalmente alinhadas com o que havia de mais moderno lá fora. E o brasileiro muitas vezes nem sabia disso porque nem internet havia, né? Então, para eles estava bom. Na indústria de motocicletas, a mais moderna e potente da época feita no Brasil era a Harley Davidson Electra Glide 1200, montada em Manaus pela Motovi, com peças importadas pela Zona Franca. Quer dizer, eles podiam importar componentes para produzir aqui, isso era permitido. O que não podia era importar a moto pronta e vender por aqui. Uma das dificuldades para manter essas motos era justamente as peças, que não era fácil encontrar. As empresas que fabricavam bugs e veículos de fibra, de modo geral, a indústria fora de série, usavam praticamente em sua maioria motor boxer refrigerado a ar da Volkswagen, uma mecânica simples e robusta, de fácil manutenção e com uma grande oferta de peças e componentes. Diante desse cenário, os mecânicos Luiz Antônio Gomide e José Carlos Biston pensaram: por que não colocar esse motor numa moto? Afinal, o motor boxer em veículos de duas rodas não era uma novidade. As motos da BMW já usavam essa concepção de cilindros contrapostos, mas 4 cilindros da Volkswagen era de fato algo inédito naquele momento. No ano de 1976, através do chassi de uma antiga moto Harley Davidson modelo Indian, nasceu o primeiro protótipo dessa moto usando o motor Volkswagen refrigerado a ar de 1.500 cilindradas com dupla carburação Solex. Eles levaram mais de um ano para finalizar esse projeto, que acabou levando o nome de Motovolks. Rodaram mais de 100 mil quilômetros apenas realizando manutenções básicas. De repente, eles tinham a moto com a maior cilindrada do país, que possuía até marcha ré. A transmissão da moto era adaptada de maneira bem simples. As duas engrenagens do diferencial eram soldadas. Uma coroa era instalada no lugar de uma das semi-árvores e uma enorme corrente era responsável por levar a força para a roda traseira. A parte da embreagem e trambulador eram específicas para a moto mesmo. Para engatar a marcha ré, havia uma alavanca separada do trambulador normal, pois a ré junto às marchas para frente poderia causar um engate não intencional e danificar o sistema. Eles também tiveram um outro problema, que foi o fato do motor, quando acelerado, chacoalhava a moto pendendo para o lado. Quem já teve Fusca ou qualquer refrigerador a ar sabe que quando acelera, o carro dá uma inclinada mesmo, é o movimento ali dos cilindros que ficam deitados, né? E isso daí na moto era um problema, porque você imagina ali, né, acelerando e a moto pendendo para um dos lados. A solução foi encontrada fazendo o alívio do volante do motor. Foi aliviado a um ponto que fosse condizente, porque ali não era um carro que estava levando, ela estava levando uma moto bem mais leve. Então foi recalibrado, o volante do motor sofreu ajustes de modo que não pendesse mais para nenhum dos lados quando fosse acelerado. Com inédita configuração mecânica e um design claramente inspirado nas motos Harley Davidson da época, ela acabou chamando a atenção, inclusive de um empresário paulista chamado Daniel Ferreira Rodrigues, dono do grupo Ferreira Rodrigues, que trabalhava na época com importações. Ele se interessou pelo projeto, dentro dos motivos, porque ele sabia que a Polícia Militar do Estado de São Paulo estava com a frota defasada, a frota de motocicletas. As motos usadas eram antigas motos Harleys que já estavam sendo canibalizadas pela falta de peças. Uma frota
frota realmente sucateada e com as importações fechadas, a situação estava se agravando cada vez mais. E ele viu ali que a Motovox podia ser uma solução interessante para a corporação. O projeto foi então comprado pela Ferreira Rodrigues, que construiu outro protótipo, agora utilizando somente componentes nacionais. Painel e comandos elétricos eram do Volkswagen Passat, farol de caminhão Mercedes-Benz, sistema de freios do Ford Corcel, discos de freio da Variant e câmbio do SP2, o câmbio longo, né? Foi aberto também uma nova empresa, a Amazonas Motocicletas Especiais Limitada, ou simplesmente AMI. O primeiro modelo era a AMI 1500, que logo se tornou a moto com o maior motor do mundo, mas não necessariamente a mais rápida. Pesando 407 quilos, ela fazia de 0 a 100 em 9 segundos e atingia 160 km por hora de velocidade máxima. Seu preço correspondia a 4 motos Honda CG 125 na época. Não era uma moto muito prática para manobras na cidade, era inclusive necessário o uso da marcha ré. Devido ao seu centro de gravidade, acabava se mostrando melhor para uso em estradas mesmo. Apesar disso, seu visual robusto e o motor que simplesmente não quebrava fizeram a moto ganhar admiradores aqui no Brasil e lá fora também. Foram importadas unidades para vários países, como Estados Unidos, Japão e Reino Unido. No total, foram fabricados cerca de 450 exemplares entre 1976 e 1988, sendo que 100 deles foram destinados à Polícia Militar do Estado de São Paulo e à Polícia Rodoviária Federal. Se a moto sobreviveu por todo esse tempo aí no mercado, foi em grande parte por causa do mercado fechado, porque realmente não tinha condições de competir tecnologicamente com motos estrangeiras. Em 1986, a AMI foi vendida para o empresário Guilherme Ranudi Filho, que tentou continuar a produção, foi até 1988. E em 1990, o mercado seria aberto novamente. Inclusive, foi nesse ano aí de 1990 que os criadores originais da moto, o Gomide e o Biston, apresentaram no Salão do Automóvel uma nova motocicleta, ou não tão nova assim, ainda utilizando o motor Volkswagen refrigerado a ar, batizada de Carrena, era uma evolução do produto original, com chassi de aço estampado, transmissão por eixo cardan e suspensão traseira monobraço. Só que a produção dela ocorreu quase que artesanalmente, mesmo sendo feita somente algumas unidades, nem se tem ao certo os dados de quantas foram feitas, e a produção acabou em 1990 mesmo. Em 2007, a empresa ensaiou um retorno triunfal ali com a nova Amazonas, dessa vez batizada de Amazonas 250, que usava o mesmo motor da Suzuki Intruder, mas a empresa acabou fechando definitivamente em 2010. Este é mais um capítulo curioso da indústria automobilística nacional, que ganhou repercussão lá fora, embora algumas vezes uma repercussão negativa, porque a moto foi muito criticada. Teve um teste, inclusive, do ano de 1987. Essa moto foi testada por uma revista americana e eles disseram lá que a moto era de produção quase que primitiva, né? Quase que amadora. Imagina o pessoal que fabricava a moto ouvindo isso daí. Uma ofensa realmente, né? Mas para mim, que gosto de mecânica refrigerada a ar, é muito curioso. Eu gostaria de ter uma moto dessa. Deve ser pesadona, né? Motorzão ali e tal, realmente deve ser melhor para uso rodoviário. Mas mesmo assim, um capítulo interessante da nossa história. Segue o canal também nas redes sociais, porque lá tem conteúdo legal todo dia. Um grande abraço a você, eu aguardo todos no próximo vídeo aqui no nosso canal. Um grande abraço e até lá, tchau!